1.1.4. A primeira síntese. Síntese conectiva ou produção de produção. O acoplamento da síntese conectiva, objeto parcial fluxo, tem, portanto, uma outra forma também. Produto, produzir. O produzir Você passa para mim, filho? O produzir está sempre inserido no produto, razão pela qual a produção desejante é produção de produção. Assim como toda máquina é máquina de máquina. Não podemos nos contentar com a categoria idealista de expressão. Não podemos nos contentar com a categoria idealista de expressão. Não podemos nem deveríamos pensar em descrever o objeto esquizofrênico sem ligá-lo ao processo de produção. Os Carriers de l'Art Brut são a demonstração viva do que acabamos de dizer e negam ao mesmo tempo que haja uma entidade esquizofrênica. Demonstra-o também Henri Michaud quando descreve uma mesa esquizofrênica em função de um processo de produção que é do desejo. Abre aspas. Desde que tivéssemos notado, ela continuava a ocupar o espírito. Continuava mesmo não sei bem o que, sua própria ocupação, sem dúvida. O que pressionava é que, não sendo simples, também não era realmente complexa, improvisada ou intencionalmente complexa. Nem tinha um plano complicado. Era antes dessimplificada à medida que era trabalhada. Tal como estava, era uma mesa feita de pedaços, como foram feitos certos desenhos esquizofrênicos, desenhos ditos entulhados. E se ela se apresentava acabada, era só na medida em que já não era maneira de lhe acrescentar mais nada. Mesa que se tinha se tornado cada vez mais um amontoado e cada vez menos uma mesa. E não servia para nada do que se possa esperar de uma mesa. Pesada, embaraçante, só a custo podia ser transportada. Não se sabia como pegá-la, nem mental, nem manualmente. O tampo, a parte útil da mesa, progressivamente reduzido, desaparecia, e era tão pouco relacionado com o resto da incômoda armação que já não era possível pensar no conjunto como sendo uma mesa, mas tão somente um móvel à parte, um instrumento desconhecido. Gabriel vai ficar só no chat. Eita, peraí, deixa eu botar uma... Tá descarregando. Mesa desumanizada, embaraçosa, que não era burguesa, nem rústica, nem do campo, nem de cozinha, nem de trabalho. Que era para nada, que, que para nada prestava, que se defendia que o serviço e a comunicação. Havia nela algo de aterrado, de petrificado. Podia levar a pensar num motor parado. Fecha aspas. Eu adoro esse exemplo é texto. enorme. Eu acho esse... E eu tenho certeza que ele tem a ver com a ideia da superfície de produção. Não sei exatamente como, assim. Esse texto me fez intuir sobre isso, sabe? Mas eu não cheguei a entender ainda não. Eu acho também, mas superfície de produção, você poderia falar um pouquinho melhor? É um esqueminha que vai falar das superfícies. Da superfície de produção, que é onde se dão as intensidades, mas que é anterior ao sujeito. Eu vou... Que é o que eu acho que a gente tinha que entender melhor, entende? E que a gente já tinha falado de outra vez, e que eu também estou querendo entender.
esse esqueminha é aquele que está no final do livro? Em qual página? É porque tem um esqueminha que ele fica na página 372 do livro, quando ele vai estar falando a respeito das formações neuróticas, né? E aí, no caso, essa superfície de produção, ele coloca como sendo o corpo pleno sem órgãos. Seria esse esquema? Ai, não. Ó, eu vou compartilhar no grupo, no WhatsApp. Certo. Eu lembro que a gente falou nesse trecho que a Renata tinha lembrado daquele artista plástico, como é o nome? Arcebispo do Rosário? Isso, do Bispo do Mas aquilo Rosário. era para falar do bricolé. Ah, tá. Mas lembra mesmo, eu acho que essa citação, que ele até cita, né, os Carriers da arte bruta. Esse arte, me parece, né, que é um quadro de um desses Jean do Buffet, que é um conglomerado assim de linhas que vão se encaixando com outras máquinas e outras máquinas e outras máquinas, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui de repente a Eu imagem. lembro, não sei se tem a ver, acho que eu tinha falado sobre a questão da invenção, né? De você tirar a questão da utilidade primeira da mesa, né? Quando a gente fala isso, e Uhum. trabalhar Isso, com a possibilidade inventiva, né? Isso. E eu acho que que Menos utilitarismo e mais possibilidade inventiva. eu acho que tem que haver assim, uma esfera que é onde as coisas se dão, né? Dessa parte da. É como assim, se fosse. Só que é isso, por isso que ele vai e pega o Michaud, né? Ele não vai pegar ele vai pegar um artista, um escritor. Eu acho muito legal mesmo, assim, para dar conta de falar. Porque, por exemplo, eu acho que tem uma dimensão que como é que chama? Na fenomenologia e tal, tem a ver com uma primeira idade, né? Que seria uma primeira relação com as coisas antes do sentido, né? Ele não está querendo falar em primeira idade. Eu vejo que tem um cuidado em não retomar essas questões. Mas tem uma dimensão das coisas que é onde as coisas se relacionam intensivamente. Né? Que quando vai falar aqui ó, da superfície de produção, que eu coloquei lá no coisa, não sei se deu para entender, que é anterior ao sujeito. É uma dimensão de que as coisas se conectam intensivamente. Que no caso o sujeito iria estar surgindo nessa que seria a superfície de consumo, né, que você colocou Não, aqui. o sujeito surge na de registro. Entendi. Agora, na produção, entendeu? Então, eu acho que ele está tentando aqui falar da mesa, e aí ela está falando da mesa esquizofrênica, porque é uma mesa não capturada dentro dessa, ainda pelos sócios, né? A mesa definida em relação a uma necessidade humana. Sabe, tá aí. Sabe uma música do Pedro Luiz que fala Pedra sonhando com a mina? Não conheço. Não, chama Noite Severina. É uma das músicas mais lindas que eu acho que existem na galáxia. E aí fala assim, pedra sonhando com a mina, pedra sonhando com britadeiras, cada ser tem sonhos à sua maneira. Eu acho que tem uma coisa aqui de falar da mesa como se fosse possível falar de uma mesa não em termos de uma funcionalidade humana, não em termos de uma territorialização do objeto na relação com o humano, mas uma descrição intensiva da mesa. Ele até fala aqui, né, que a gente não pode nem deveria pensar em descrever um objeto esquizofrênico sem ligá-lo a um processo de produção, né? E eu acho que tem a ver com isso que a Renata está falando, no sentido de que essa produção desejante, ela escapa, né, essas territorializações, né, ela escapa ela não constitui essência ou identidade, né? Ela é o que subjaz essas territorialidades, né?
na medida em que uma mesa ela deixa de ser uma mesa, né? Ela passa a virar um monstro na medida em que ela, inserida dentro de uma produção desejante, ela passa a se transformar, né? Ela segue o curso do devir, segue o curso do fluxo mesmo, né? Que até, por exemplo, essa ideia de esses três registros, na verdade, né? Produção, distribuição e consumo, ou produção, registro e consumo, é a ideia que eles dois estão pegando lá dos Grundrisse, do Marx, que é o Marx que fala, né, que o sistema capitalista ele funciona a partir desses três registros, né? Registro de produção, registro de distribuição, ou registro ou registro de distribuição, ou e registro de consumo. E aí, nesse primeiro momento, né, a própria produção, ela produz em si mesma, né, a produção de produção, né, ou seja, o que a produção quer é produzir. E eu acho que é essa relação que ele faz aí com o funcionamento esquizo, né, o funcionamento mesmo do próprio corpo sem órgãos, né, que é seguir o seu curso, seguir o seu desejo, que é produzir e produzir e produzir e produzir. E é por isso que ele faz essa relação com as máquinas, né? Porque o que a máquina faz é produzir. E tudo são máquinas, né? Livros, arte, pessoas, ideias, sexos, zonas erógenas, Édipo e etc e tal. O esquizofrênico é o produtor universal. Nesse caso, não se trata de distinguir o produzir e seu produto, ou pelo menos o objeto produzido leva o seu aqui para um novo produzir. A mesa insiste em sua própria ocupação. O tampo é comido pela armação. O não acabamento da mesa é um imperativo de produção. Quando Lévi-Strauss define a bricolagem, propõe um conjunto de características estritamente ligadas a posse de um estoque ou de um código múltiplo, heteróclito, porém limitado. A capacidade de introduzir os fragmentos em fragmentações sempre novas, donde decorre uma indiferença do produzir e do produto, do conjunto instrumental e do conjunto a ser realizado. E aí ele cita aqui o Pensamento Selvagem do Lévi-Strauss. A nota 8. A satisfação do bricoleur, quando liga alguma coisa à corrente elétrica, quando desvia uma condução de água, seria muito mal explicada por um jogo papai-mamãe. Ou seja, foge, né, a essa sobrecodificação. Ou por um prazer da transgressão, que seria a perversão. Né? A regra de produzir sempre o produzir, de inserir o produzir no produto, é a característica das máquinas desejantes, ou de uma produção primária, produção de produção. Um quadro de Richard Lindner, Boy with Machine, Menino com Máquina, mostra uma criança enorme e túrgida, que assim inserida faz com que uma das suas pequenas máquinas desejantes funcione em uma enorme máquina social técnica, pois, como veremos, isso já é próprio da criança. 1.5.1 Produção do corpo sem órgãos. Um produzir, um produto, uma identidade produzir produto, é essa identidade que forma um terceiro termo na série linear. Enorme objeto não diferenciado. Tudo para um momento, tudo se coagula. Depois tudo recomeçará. De certa maneira, seria melhor que nada andasse, que nada funcionasse. Não ter nascido, sair da roda dos nascimentos, sem boca para mamar, sem anos para cagar. Estarão as máquinas suficientemente desarranjadas e suas peças suficientemente desligadas para se entregarem
e para se entregarem e nos entregarem ao nada, dir-se-ia que os fluxos de energias estão ainda muito ligados, que os objetos espaciais são ainda orgânicos em demasia. Mas por um puro fluido, em estado livre e sem cortes, está em via de deslizar sobre um corpo pleno. As máquinas desejantes fazem de nós um organismo, mas, no seio dessa produção, em sua própria produção, o corpo sofre por estar organizado, por não ter outra organização ou organização nenhuma. Acho interessante essa parte no sentido de que as máquinas desejantes, né, elas podem também devir o organismo, né? Tipo, geralmente eu escuto muito, né, por pessoas olhando assim de uma maneira meio que binária, né, como se as máquinas desejantes fossem as boazinhas da história e aí, tipo, todas as organizações, elas forem os mauzinhos da história, né? Mas não, tipo, as máquinas desejantes e isso que ele mostra, tipo, tá bem lá atrás, né? Ela pode devir também, né? Ela pode produzir também um corpo neurótico, um corpo edipianizado, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? E você já reparou que existe mais ou menos a partir da altura do livro aqui, parece que já começa a se formar uma ideia de antagonismo entre a máquina desejante e o corpo sem órgãos. Não sei se você percebeu. Antagonismo? Como assim? Como se as máquinas elas tivessem gerassem uma certa desarmonia, como se tivesse causando um desconforto, sabe? Eu não sei se a máquina em si seria equivalente à organização que faz mal ao corpo sem órgãos, entendeu? Não, eu acho que as máquinas é porque, tipo, somos máquinas, né? E produzimos o tempo todo. E somos máquinas desejantes por isso, porque não nos falta nada, mas ao contrário, né? Nós produzimos sem cessar, por conta dessa, por, ser- é, por, por estar desejo implicado nisso, sabe? Então, da mesma forma que uma obra de arte, ela também é uma máquina, e é por isso que é nesse sentido que ele traz o Boy with Machine no livro, porque a arte, ele fala isso no O que é Filosofia, a arte ela tem essa capacidade de cristalizar afetos, e na medida em que ela é uma máquina, na medida que ela não é um princípio representativo, enunciativo, mas ela funciona por meio de associações, ela tem a capacidade de cristalizar esse afeto, porque, tipo, sei lá, o cara que pintou o Boy with Machine, ele não viu uma criança na vida aí brincando com esse negócio na mão e mexendo. Mas ele conseguiu, de certa forma, cristalizar esse afeto e que, na medida que nós nos aproximamos dessa máquina-obra, afetos se acoplam, né, no processo de produção com as nossas máquinas e começamos a produzir em cima, né? É muito comum também isso a gente perceber nas produções assim filmográficas, né? Sei lá, aqueles filmes de tubarão. E aí o cara que fez aquela música, né? O cara que fez aquela trilha sonora, ele conseguiu cristalizar um afeto de forma que, independente de qualquer coisa, você consegue se acoplar e consegue sentir você consegue produzir afeto, sabe? Na medida em que a gente sente o suspense, sente o medo desse tubarão chegando, sabe? E isso se dá na medida em que o livro, nós e todas as coisas do mundo são máquinas, né? E essas máquinas elas estão pairando por isso que ele vai estar chamando mais na frente, que a gente está entrando agora, que é esse corpo pleno sem órgãos. Só porque essas máquinas desejantes, né? E aí tem um profundo historicismo quase, né? Tipo do Deleuze-Guattari, elas produzem também essas neuroses edipianas, né, essas psicoses, perversões, etc. Eu vou estar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Porque tem esse diagrama que eles colocam mais na frente, eu acho que fica bem nítido isso.
Se vocês concordarem, eu poderia avançar um pouco. Aqui, esse diagrama, ele me ajuda muito a pensar nisso, né? Na medida em que, tipo, há dois registros de produções, um esquizofrênico e um paranoico. E todos eles pairam pelo corpo pleno sem órgãos. E que tudo isso aqui são máquinas, né? E máquinas desejantes. E que, no aspecto, existem elementos moleculares e tanto conjuntos molares, né? Dentro de cada possibilidade dessa. E essas possibilidades são as possibilidades que nós construímos até então, né? Existe um corpo da Terra, um corpo despótico, e hoje nós estamos no corpo capital, mas todos eles pairam e atuam conjuntamente sobre o corpo pleno sem órgãos. E aqui esse próprio ele fala, mostra um pouco disso, né? Por exemplo, de que o corpo pleno sem órgãos ele está presente em todos esses outros corpos que foi possível em nossa vivência aí, né? Tipo, em nossa história, nós temos aí, tipo, essas pistas, né? Em que o corpo pleno sem órgãos produziu a partir de um corpo da Terra, né? Ou seja, já existia a presença de um Estado, mas povos na transição de povos nômades a povos sedentários, uma perversão como entidades territoriais. No corpo despótico, o corpo pleno sem órgãos se deixou organizar e produzir psicoses paranoicas como entidades despóticas. E hoje, né, e essa é a crítica que ele faz à psicanálise, né, porque a psicanálise ela trata do Édipo como se fosse uma história universal, mas e para a teoria freudiana também, a psicose e a perversão, elas surgem referências às neuroses edipianas, e o Deleuze e Guattari vai dizer que não, a neurose edipiana é o que de mais recente nós temos, né? Que ela foi possível a partir da criação de um corpo capital dinheiro. E aí que tem essa questão das entidades familiares, né? E o que subjaz todos esses outros corpos é uma esquizofrenia como máquina clínica, né? Porque é esse corpo pleno sem órgãos que partindo a partir de uma produção desejante, né? A partir dessas três sínteses que a gente está vendo a primeira agora, né? Mas a primeira delas, e todas elas, o que subjaz é esses aspectos esquisos, né? Que se deixou produzir, né? Essas modalidades, né? De neurose, psicoses e perversões, né? O que está presente em todas elas é esse processo esquizofrênico de desterritorialização. Ou seja, a máquina desejante, ao que me parece, ela não está fazendo antagonismo com o corpo sem órgãos, mas a máquina desejante, ela funciona em cima, em sobre, né? Em cima não é no aspecto metafísico, mas imanente, né? Tipo, como, não é plano de consistência, mas tipo, ela está pairando, ela está deslizando sobre o corpo sem órgãos, e que em alguns momentos ela pode produzir essas psicoses, neuroses, perversões, etc. Mas então as máquinas que elas estão organizadas sobre o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos, ele tem tipo, as máquinas elas estão na intenção de ficar canalizando o fluxo do desejo, seria tipo isso? Forçando para que o desejo se comporte de determinada maneira, faça determinadas coisas. Isso é porque, por exemplo, esses três registros, né? Tipo, esse primeira síntese são as sínteses conectivas, né? Ou seja, a produção de produção. A produção, ela se acopla com outra produção e assim sucessivamente. Ela não constitui essência, mas está no processo de transformação. As duas outras sínteses que nós vamos ver é que elas funcionam por meio de disjunções, ou seja, é o ou, e a outra, deixa eu ver, viu? Mas é um processo assim de exclusão, sabe? Tipo, dentro desse processo, e aí eu tô ficando meio confuso. Se alguém puder me ajudar, me ajude. Mas é porque nesse sentido, né? Por exemplo, ela vai se deixando neurotizar na medida do caminho, sabe?
Porque como até a Renata falou, né, nessa primeira síntese, nesse primeiro registro, não há uma constituição de um sujeito, sabe? Mas é esse sujeito, né, e que aí o Foucault vai falar, né, que, tipo, que todo sujeito é assujeitado, ele vai se deixando neurotizar na medida do caminho em que ele vai passando por essas sínteses, ou por esses registros, sabe? E que esses registros e que essa síntese está ligado com o processo de desenvolvimento desses sócios. Acho que não sei se eu consegui explicar. Não, beleza. Depois, quando eu reassistir a gravação, eu vou tomar algumas notas em cima disso. Obrigado. Parei aqui, né? As máquinas desejantes fazem de nós um organismo, mas no seio dessa produção, em sua própria produção, o corpo sofre por estar assim organizado, por não ter outra organização ou organização nenhuma. Abre aspas, uma parada incompreensível e certeira. No meio do processo, um terceiro tempo. Abre aspas, nem boca, nem língua, nem dente, nem laringe, nem esôfago, nem estômago, nem ventre, nem ânus. Fecha aspas. Os autômatos param e se deixam sobressair a massa inorgânica que articulam. O corpo pleno, sem órgãos, é o improdutivo, o estéril, o inengendrado, o inconsumível. Arthur o descobriu, lá onde ele se encontrava, sem forma e sem figura. Instinto de morte é o seu nome, e a morte não fica sem modelo. Porque o desejo também deseja isso, a morte. Pois o corpo pleno da morte é o seu motor imóvel, assim como deseja a vida, pois os órgãos da vida são os work machine, o funcionamento maquínico. Não perguntaremos como isso funciona em conjunto. Essa questão é já produto de uma abstração. As máquinas desejantes só funcionam desarranjadas, desarranjando-se constantemente. O presidente Schreiber, abre aspas, viveu durante muito tempo sem estômago, sem intestinos, quase sem pulmões, com o esôfago dilacerado, sem bexiga, com as costelas esmagadas. Comeu, por vezes, partes da sua própria laringe, e assim por diante. Fecha aspas. O corpo sem órgãos é o improdutivo. No entanto, é produzido em seu lugar próprio, a seu tempo, na sua síntese conectiva, como identidade do produzir e do produto. A mesa esquizofrênica é um corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos não é o testemunho de nada original, nem um resto de uma totalidade perdida. E, sobretudo, ele não é uma projeção. Não tem nada a ver com o corpo próprio ou com a imagem do corpo. É um corpo sem imagem. Ele, o improdutivo, existe aí onde é produzido, no terceiro tempo da série binário linear. Ele é perpetuamente reinjetado na produção. O corpo catatônico é produzido na água do banho. O corpo pleno sem órgãos é antiprodução, mas é ainda uma característica da síntese conectiva ou produtiva acoplar a produção à antiprodução, a um elemento de antiprodução. Não, desculpa, meu microfone estava aberto. Você ia falar alguma coisa, Vitor? Não, não ia, esqueci o microfone aberto. Ah, beleza, então. Olha só, Leonardo, até então a gente estava lendo muito no livro essa questão de estar falando constantemente sobre produção. Aí chega aqui no Corpo Sem Órgãos, está chamando ele de o improdutivo. Como é que você vê isso, assim? Como é que você entende? Inclusive, eu acho que essa ideia de antagonismo entre máquina e corpo sem órgãos, eu acho que eu interpretei bem daí. De uma parecer estar falando de produção, outro está falando sobre ser improdutivo. O que você acha, assim?
Bom, me ajuda aí, viu, pessoal? Mas me parece, assim, que é porque o corpo sem órgãos, né, o corpo pleno sem órgãos, ele é o que subjaz a essa produção, sabe? A produção desejante, ela está caminhando por cima do corpo sem órgãos, ela desliza sobre o corpo sem órgãos, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que é nesse sentido, né? Porque o corpo sem órgãos, ele não tem uma finalidade, ele não constitui uma essência. Porque se fosse característico por definição, um corpo sem órgãos produção, poderia se dizer que a essência do corpo sem órgãos é produção. Mas não, ele é antiprodutivo, sabe? Ele não quer nada. Ele não constitui identidade. Mas é acoplado com ele a produção. E essa produção ela está deslizando por cima desse corpo sem órgãos. E aí lá nos biplatôs o Deleuze Guattari vai dizer, né, que às vezes esse deslizar ele passa por um espaço liso, por outros lados ele passa por um espaço estriado, né? E que eu acho que isso a gente vai estar vendo também na medida que a gente for avançando na leitura. Eu achava que a presença de máquinas num território já tornava esse território estriado, nada a ver, né, então? O que é que vocês acham, pessoal? Eu teria que ler um pouco mais sobre a questão do terreno liso estriado, tá tudo lá no meu platôs, né? Eu queria só tirar uma dúvida, Evana. As máquinas desejantes. É de forma máquina desejante ou não? Desculpa. Eu não entendi. É uma máquina desejante ou não? O Édipo? É. Eita. Eu acho que não. Tá. Eu acho que dentro de Édipo existe muitas máquinas desejantes. Vocês Mas estão me talvez o ouvindo? Édipo... Estou ouvindo. Para eu entender, as máquinas desejantes, quando a gente fala em máquinas desejantes, nós estamos falando de qualquer conexão que eu faço, com o intuito de produzir o fluxo, é isso? Isso. Tá. Então, por exemplo, com isso ela pode ter uma carga fisiológica, psicológica ou erótica, é isso? Isso. Se a gente entender, mas entendendo que não há uma separação, Tá né? cortando o seu áudio. Tá me ouvindo melhor? Sim? Eu acho que sim, mas entendendo que tudo é desejo. Então não há uma separação entre o que é erótico ou tecnológico, uma vez que tudo é Sim. produção. Uhum, entendi. E eles se acoplam um com o outro, né? E na medida que desse acoplamento de corte e fluxo, horas eles vão fazendo o que se dá essa junção serão os agenciamentos e que para eles se distinguem, sabe? Por isso que um peito vai se conectar com a boca e a boca com a laringe com o cu com as fezes e por assim dizer, porque tudo são máquinas, sabe? Cada estágio desse seria uma máquina. Máquina peito, máquina boca, máquina laringe, máquina estômago, máquina ânus, máquina cu, fezes, etc. Entende? E cada um vai ter sua própria produção. A própria fezes se tornará, não, é uma máquina de produção. Na medida em que ela irá se decompor e vai ter suas questões lá com o solo e vai produzir um agenciamento com o solo, e assim é o infinito, como também para um paranoico pode-se criar, ele pode fazer um agenciamento com a máquina fezes, e a partir desse agenciamento máquina fezes pode ter uma relação de repulsa, sabe? Tipo, vai ter uma produção desejante de repulsa a partir dessas fezes, entende? Uhum.
É porque para Deleuze e Guattari, o que eles estão querendo colocar aqui é esse máquina e tudo, né? Tipo, como se fosse, ele vai até usar uma expressão mais na frente, né? Um homem de tudo, né? E aí, tipo, o Édipo, talvez assim, pensando agora, né? Tipo, o Édipo também é uma máquina, né? Mas ele não é uma máquina, tipo, vamos fazer funcionar. É uma máquina porque, tipo, é a crítica que ele faz às psicanalíticas é esse, né? Tipo, por exemplo, de repente, vamos aqui fazer funcionar a Édipo, né? Que ela até coloca algum texto lá no grupo, eu não sei exatamente quem foi, mas é uma entrevista do Deleuze e Guattari com uma revista, ou Actuel, uma coisa assim, tipo. E ele cita um exemplo assim que é maravilhoso, né? Por exemplo, poxa, uma pessoa chega na análise e aí fala assim, porque eu estou muito preocupada, porque está acontecendo a guerra do Vietnã, eu vim do metrô, fiquei olhando os prédios da cidade, a cidade está muito corrida e tudo mais, e aí a pessoa fuma um cigarro, solta a fumaça desse cigarro, traga o cigarro, e aí começa a falar, mas porque eu gosto de Reni. Aí o psicanalista se acorda e fala, Reni? Como assim Reni, né? Porque aí no francês esse Reni tem um significado assim com renascer. Aí Deleuze fala, aí o psicanalista, o que é que ele vai chegar? Ele vai falar, renascer? Então renascer porque tem uma relação com o útero, tem relação com a sua mãe. Me fale sobre sua mãe, sabe? Tipo, porra, você falou sobre Vietnã, falou sobre os metrô, falou sobre cigarro, você tragou o cigarro, você fez tanta coisa, mas o que o psicanalista sabe fazer é fazer funcionar a máquina do Édipo, sabe? 1.2, o corpo sem órgãos. 1.2.1, a antiprodução, repulsão e máquina paranoica. Entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos, surge um conflito aparente. Cada conexão de máquinas, cada produção de máquina, cada ruído de máquina se tornou insuportavelmente ao corpo sem órgãos. Sob os órgãos, ele sente larvas e vermes repugnantes. E as 1.2.1 A antiprodução, repulsão e máquina paranoica. Entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos surge o conflito aparente. Cada conexão de máquinas, cada produção de máquina, cada ruído de máquina se tornou insuportável ao corpo sem órgãos. Sobre os órgãos, ele sente larvas e vermes repugnantes, e a ação de um Deus que o sabota ou estrangula ao organizá-lo. O corpo é o corpo, ele está só, e não precisa de órgão. O corpo nunca é um organismo. Os organismos são os inimigos do corpo. Tantos pregos na sua carne, tantos suplícios. As máquinas, o corpo sem órgãos. As máquinas, o corpo sem órgãos, opõem sua superfície deslizante, opaca e tensa. Aos fluxos ligados, conectados e recortados, opõe seu fluido amorfo e indiferenciado. As palavras fonéticas, ele opõe sopros e gritos, que são outros tantos blocos inarticulados. Acreditamos ser estes o sentido do recalcamento dito originário, não um contra-investimento, mas essa repulsão das máquinas desejantes pelo corpo sem órgãos. E é justamente isso que significa a máquina paranoica. Espera aí que eu vou abrir aqui no meu computador, bem mais fácil. As máquinas fonéticas... Perdi, gente. Tá, e é justamente isso que significa a máquina paranoica. A ação invasiva das máquinas desejantes sobre o corpo sem órgãos. A reação impulsiva do corpo sem órgãos, que se estende globalmente como aparelho de perseguição. Assim, não podemos seguir Taussig, quando ele vê na máquina paranoica uma simples projeção do próprio corpo e dos órgãos genitais. A gênese da máquina paranoica ocorre precisamente aqui, na oposição entre o processo de produção das máquinas desejantes e a parada improdutiva do corpo sem órgãos. Dão provas disso o caráter anônimo dessa máquina e a indiferenciação de sua superfície. A projeção só intervém secundariamente, assim como o contra-investimento,
na medida em que o corpo sem órgãos investe um contra dentro, um contra fora, sob a forma de um órgão perseguidor, ou de um agente exterior de perseguição. Mas, em si, a máquina paranoica é uma mutação das máquinas desejantes. Resulta da relação das máquinas desejantes com o corpo sem órgãos, na medida em que este já não pode suportá-las. Querem comentar alguma coisa? Eu acho que talvez seja daqui que vem essa oposição que eu acho que o William estava falando, que entendeu como oposição, né? Das máquinas desejantes e o corpo sem órgão nessa gênese da máquina paranoica. Mas eu não sei explorar, não. Pois é, aí aqui nesse ponto, por exemplo, à medida que o corpo sem órgão não pode suportar a máquina desejante, ele entra em ação essa máquina paranoica, né? Como já uma mutação. Aí eu fico pensando, aqui eu faria sentido, não estou falando que eu estou tentando entender também, mas faria sentido pensar no médico como uma máquina desejante, que tentaria territorializar os fluxos de uma forma que o corpo sem órgãos não quer. Mas realmente não sei. O Édipo que você falou? É que eu tinha perguntado isso. O Édipo é uma das máquinas desejantes? Sim. E eu não sei mesmo. Eu disse que sim, né? É. Eu disse que não, eu disse que sim, agora eu digo que talvez. Mas veja, aqui no final ele fala, né? Mas em si, a máquina paranoica é uma mutação das máquinas desejantes. Resulta da relação das máquinas desejantes com o corpo sem órgãos, na medida em que este já não pode mais suportá-las. Ou seja, a máquina paranoica, ela também é uma produção da máquina desejante, ela é uma mutação dessa máquina desejante sobre o corpo pleno sem órgãos. Você pode repetir que cortou? Não sei se está cortando para todo mundo. Eu não consegui ouvir sua fala. Eita, mas então, é que ele fala aqui nesse final, deixa eu marcar aqui. Mas em si, a máquina paranoica é uma mutação das máquinas desejantes. Ou seja, a máquina paranoica, ela é também uma mutação, ou seja, uma produção da máquina desejante, na qual está sobre o corpo pleno sem órgãos, e que esse já não suporta mais. Né? Mas é entender que as próprias máquinas paranoicas, mas também as máquinas psicóticas, as máquinas edipianas, que a gente vai ver mais para frente, elas são produções também desta máquina desejante. Porque tá dentro ainda daquele esquema que o Marx fala, né? Por exemplo, produção, aí agora a gente está começando a ver a distribuição e para depois o consumo, né? Ou seja, a máquina desejante ela produz e na medida que ela produz, ela distribui essa produção, que ela pode estar se desenvolvendo em alguma máquina paranoica, por assim dizer, e haverá, a gente vai ver mais para frente, né, o consumo dessa máquina paranoica, né? E é por isso que ele faz a relação do capitalismo com a esquizofrenia, porque isso está relacionado também com esses sócios, né? Com essa, ele nos usa esse conceito, mas assim didaticamente porque ele é bastante conhecido, essas ideologias burguesas, né? É o que ela produz, né? São esses regimes societários que vai estar produzindo também essas máquinas paranoicas, edipianas, etc. Tem uma fala do Fugante, né, que ele está falando de estudos de caso, de esquizoanálise, ele vai falar da paranoia e da depressão. E aí ele fala... Eu fico em dúvida sobre... A gente está falando no mesmo nível do que o Fugante estaria, sabe? A sensação que eu tenho é que quando a gente está falando aqui da superfície de produção, a gente estaria falando de uma coisa anterior, mas é porque realmente é falta de domínio de conceito meu, assim.
Mas ele vai falar disso, assim, da paranoia como inicialmente uma potência de negar, né, as formas que ele fala sabotadoras do desejo, e que aí acaba caindo né, numa coisa doente, né, uma coisa que diminui a potência, mas como um movimento inicial de recusa de uma cooptação sabotadora do desejo. Eu acho que isso faz super sentido, né? Porque ele vai mais na frente até trazer alguns exemplos assim, né? De porque tipo essa produção esquizo, e que essa produção esquizo não é única e exclusiva do esquizofrênico, né? Mas tipo de todos nós, né? Tipo no interior no interior não é bem um conceito assim legal, mas tipo o que subjaz nessa essas máquinas, seja paranoicas, edipianas e tudo mais, que o Fugante ele sempre se refere como essa questão de diminuição, né, ou de baixar o desejo, né, de repressão, etc., de despotencialização, né, ela está ligada, o que subjaz ela é essa produção esquizo, né, e foge, sempre foge, né, a produção esquizo, ela é o que faz fugir dessa máquina paranoica, justamente porque ela não constitui identidade, sabe? Ela é uma espécie de territorialização em cima desse corpo sem órgãos. E é por isso que a tarefa seria como criar para si um corpo sem órgãos, né? Como, tipo, como desfazer esses registros, né? Apesar de não ser eternamente assim possível, né? Tipo, estamos curados, né? Mas, tipo, fazer uma antiprodução, por assim dizer, né? Não sei. Não sei muito bem também se é por aí. Tem Inclusive, um plástico que ele chama Pautécio Caldas, e ele fala assim, que o artista produz coisas, mas como manter na coisa produzida a potência que ela tinha um segundo antes de ser nomeada. Um segundo antes dela ser criada e nomeada, né? Então, eu não vejo o corpo sem órgãos como um objetivo. Eu acho que a sensação que eu tenho quando eu leio, eu estou falando realmente de sensação, porque eu não tenho domínio conceitual, assim, é uma coisa que eu estou tentando agora ter. Mas a sensação que eu tenho é que você manter uma potência desterritorializante, mas você não pode se manter como corpo sem órgãos, né? Você tem que se territorializar em muitos momentos, né? Quando você está trabalhando, você tem um corpo que está ali voltado para aquilo. Quando você está, né? Assim, em várias situações da vida, você se comporta como você vai ter as conexões territorializadas para você funcionar em determinadas situações. Né? Você não vai se manter como corpo sem órgãos. Você vai manter o corpo sem órgãos em potência em você. inclusive na tarefa, na etapa lá no final do livro, na parte da etapa destrutiva, na tarefa destrutiva, tá falando que a gente não pode, a gente tem que fazer tudo com muita prudência e assim organizar as máquinas e se desfazer de máquinas assim obsoletas e tal, mas com muito cuidado, né, para não porque realmente é impossível sair tirando tudo. A pessoa, sei lá, ficaria louca, sei lá, daria muito ruim. Isso. O Deleuze, né, em algumas entrevistas, ele fala que o texto, né, do Mil Platôs, o Como Criar para Si o Corpo Sem Órgãos, é um texto de ética, né? E ele até cita assim que é um dos textos que ele sente uma maior aproximação dele com Spinoza, por assim dizer. Né? Então é Uhum. um Faz objetivo. super sentido, né? Você é um texto de ética no sentido que você vai pensar em como constituir, como definir os seus aliados. Né? E aí, voltando para que a gente estava no comecinho falando meio de brincadeira, né? Do seriado, do Lúcifer, que ele edipianiza tudo, os aliados no sentido muito esquizo, né? No sentido que não é aliados dentro de uma lógica já definida por uns sócios e tal, mas é um aliado, né, que pode ser o Sol, né, pode ser
enfim, são elementos que te fortalecem enquanto corpo sem órgãos, né? Eu estava pensando aqui como é que funciona isso na minha cabeça, não sei se acontece com vocês, né? Acho que eu tenho a tendência muito aos binarismos, né? Muito, ou é uma coisa ou é a outra, ou é isso ou é aquilo. E essa possibilidade de coexistência, né? Do corpo sem órgãos, da máquina, isso funde um pouco a cuca. E aí começar a pensar nessa, redirecionar minha cabeça para um outro movimento. Verdade, eu também sinto isso. A gente tem que ficar constantemente se livrando desse binarismo, né? Dessa coisa de, esse conceito aqui é do mal, esse aqui é do bem, um tá contra o outro. Renata, eu queria te falar um negócio. Você tem trazido muito assim comparações com arte, né? E assim, em vários materiais que eu li pela internet tentando explicar corpo sem órgãos, uma das comparações que foram feitas foi uma comparação assim, eu não vou lembrar exatamente como foi feita, né? Mas foi tipo assim, comparando o corpo sem órgãos com uma tela em branco do pintor. E o improdutivo dela seria mais nesse sentido, de que uma tela em branco ela não faz nada por si só, mas ao mesmo tempo ela é cheia das possibilidades, entendeu? Você acha que isso faz sentido? Eu acho que sim. Engraçado, na hora que você falou isso, sabe o que eu pensei? Eu pensei numa carta do tarô, que é a do louco, que ela pode ser qualquer coisa, sabe? E aí talvez seja até legal mesmo pensar em relação a essa carta, porque o louco no tarô, ele é um neutro, né? Então ele pode ocupar qualquer espaço, ele pode ser qualquer coisa. Porém, tem uma leitura, porque assim, eu gosto muito da ideia do tarô, eu tenho um livro que eu comprei pelo título, na verdade, que ele chama Tarô, a Máquina de Imaginar, e eu gosto muito da ideia da máquina de imaginar. E aí ele fala que o louco ele pode ser lido também como um deus grego que chama Apsou, que ele paralisou pelo medo da dor da criação. Então ele não, como é que fala? Ele não atuou a sua potência de Deus, né? Ele ficou lá em todas as possibilidades e ele não deu conta, né? Pela dor de criar, ele não criou. E aí, sensacional, muito bom. E aí eu fico pensando assim que nesse sentido poderia, né? Assim ser essa ideia da tela em branco, né? Porque em si ela não é nada, né? Em si ela pode mofar porque ninguém usar, né? Assim, ela não, ela existe em potência, mas essa potência precisa ser agida, né? Precisa ser atualizada, né? Precisa se conectar. Você pode repetir o nome desse deus que é citado no livro? Apsou. Eu nunca tinha ouvido falar, eu só ouvi desse. Não, egípcio. Nossa, muito legal esse deus aí. Porque eu acho que é muito isso que acontece. A gente tende a representação porque a criação é dor, né? Ela exige um outro movimento da gente. E a gente busca o que acomoda, o que aconchega, né? Acaba buscando um outro caminho. E se predispor a conhecer esse outro, o caminho da criação, e se predispor, inclusive, à dor, né? Vamos voltar a ler o texto, pessoal? Eu queria só comentar mais uma coisinha aqui, que aqui no início do capítulo da antiprodução, repulso e tudo mais, tem um parágrafo aqui que está falando assim, ele é curtinho. As máquinas órgãos, o corpo sem órgãos, opõe sua superfície deslizante, opaca e tensa. Eu acho que isso tem um pouquinho a ver com aquela nossa dúvida sobre se onde está a máquina o território está liso ou se está estriado, não sei. Parece que aqui tem uma pista sobre isso, mas eu não sei comentar sobre. Acho que estava falando sobre isso com o Leonardo, eu acho. O que foi? Eu perdi. Eu perdi também.
Opa, então, é que tem aqui no início do capítulo está aqui uma frase assim: as máquinas órgãos, o corpo sem órgãos, opõe a sua superfície deslizante a opaca e tensa. Aí eu imaginei que isso tinha alguma coisa a ver com aquela relação que a gente estava tentando montar entre a presença da máquina no território, se ele está liso ou estriado, se a presença da máquina torna o território estriado, obrigatoriamente. Imaginei que essa frase aí pudesse estar explicando isso ou dando alguma pista. Sim, sim. Eu acho que é exatamente isso que ele está falando mesmo, né? Ou seja, as máquinas órgãos, né? Já não é mais uma máquina desejante. Apesar de que pelo fato de ser máquina, ela produz. Mas aí ela está produzindo órgãos, né? Está produzindo uma organização sobre o corpo Ah, sem sim. órgãos. Então, essa máquina órgão opõe a superfície deslizante, opaca e tensa do corpo sem órgãos. Eu não tinha reparado nisso. Ele não está falando máquina desejante, está falando máquina órgão. É outra coisa. Tem a ver com essa coisa de organização, né? É que eu fiz, né? Dá para você fazer um esqueminha. Máquina órgão de um lado, superfície deslizante de outro. Fluxos ligados, conectados, recortados de um lado, né? Já mais ordenado. O fluxo amorfo diferenciado do outro. As palavras fonéticas de um lado, sopros e gritos do outro, né? Você tem... Ele definiu aí uma dimensão desordenada e uma dimensão já maquinada, né? Isso, inclusive essa questão das palavras fonéticas, né? Eu acho que até um exemplo bem do Arthur mesmo, né? Porque o Arthur lá no Teatro da Crueldade, ele vai estar tentando buscar um teatro, né? Que não seja preso única e exclusivamente a essa dramaturgia clássica, né? Shakespeariana e tudo mais, que é muito voltada para essa questão do dramático, do dizer, do falar, do exprimir as emoções e os afetos por meio da palavra, né? Então ele busca um teatro onde essa palavra fonética ela esteja mais próxima de sopros, gritos, regurgitamentos, né? Que aí seria o que o Deleuze vai estar pensando também nessa possibilidade da construção de um corpo sem órgãos, né? No teatro, né? Ou seja, entendendo que essas palavras fonéticas, né? O a, e o do, ser ou não ser, eis a questão, seria uma máquina órgão, né? De um afeto, de uma experiência, vamos chamar aqui de existencial, né? Tipo, a ser vivida, vivenciada, né? Tipo, como trazer isso a partir de uma outra intensidade, né? De uma outra experiência. Continuar a ler, quem estava lendo pode continuar, acho que era o Vitor, né? Muito bom. A gente pode continuar. Beleza. Então, paramos no 1.2.2, produção desejante e produção social. Como a antiprodução se apropria das forças produtivas. Se quisermos ter uma ideia das forças ulteriores do corpo sem órgãos no processo não interrompido, devemos passar por um paralelo entre a produção desejante e a produção social. Tal paralelo é apenas fenomenológico. Não prejulga nem a natureza, nem a relação entre as duas produções, nem mesmo a questão de saber se há, efetivamente, duas produções. Simplesmente, as formas de produção social implicam também uma parada improdutiva inegendrada, um elemento de antiprodução acoplado ao processo, um corpo pleno determinado como sócios, que pode ser o corpo da terra ou o corpo despótico, ou então o capital. É dele que Marx diz: não há produto do trabalho, mas aparece como seu pressuposto natural ou divino. Ele não se contenta, com efeito, em se opor às forças produtivas em si mesmas. Ele se assenta sobre toda a produção. Daí acho que essa nota em rodapé é bem importante, né? Eles traduziram por assentar no duplo sentido, que pode ser incidir sobre e fazer-se escrever. Mas então, vamos voltar. Ele se assenta sobre a produção, sobre toda a produção, ele se assenta sobre toda a produção, constitui uma superfície na qual se distribuem as forças e os agentes da produção, de modo que se apropria
do sobreproduto e atribui a si próprio o conjunto e as partes do processo, que, então, parecem emanar dele como de uma quase causa. Forças e agentes se tornam sua potência sobre uma forma miraculosa. Aparecem miraculados por ele. Em suma, os sócios, como corpo pleno, formam uma superfície na qual toda a produção se registra e parece emanar da superfície de registro. A sociedade constrói o seu próprio delírio ao registrar o processo de produção. Mas não é um delírio da consciência, ou melhor, a falsa consciência é a consciência verdadeira de um falso movimento, percepção verdadeira de um movimento objetivo aparente, percepção verdadeira do movimento que se produz na superfície do registro. O capital é, sem dúvida, o corpo sem órgãos do capitalista, ou melhor, do ser capitalista. Mas, como tal, ele não é apenas substância fluida e petrificada do dinheiro. É que ele vai dar à esterilidade do dinheiro a forma sobre a qual este produz dinheiro. Ele produz a mais-valia, como o corpo sem órgãos se reproduz a si próprio. Floresce e se estende até os confins do universo. Encarrega a máquina de fabricar uma mais-valia relativa, ao mesmo tempo em que nela se encarna como capital fixo. E é no capital que se engancham as máquinas e os agentes, de modo que seu próprio funcionamento é miraculado por ele. É objetivamente como tudo parece produzido pelo capital enquanto quase causa. Como diz Marx, no começo os capitalistas têm necessariamente consciência da oposição do trabalho e do capital, e do uso do capital como meio de extorquir sobre o trabalho. Mas depressa se instaura um mundo perverso e enfeitiçado, ao mesmo tempo em que o capital tem o papel de superfície de registro que se assenta sobre toda a produção. Fornecer mais-valia ou realizá-la, eis o direito do registro. À medida que a mais-valia relativa se desenvolve no sistema especificamente capitalista e que a produtividade social do trabalho cresce, as forças produtivas e as conexões sociais do trabalho parecem destacar-se do processo produtivo e passar do trabalho para o capital. Assim, o capital se torna um ser bastante misterioso, pois todas as forças produtivas parecem nascer no seio dele e lhe pertencer. E aqui, o que é especificamente capitalista é o papel do dinheiro e o uso do capital como corpo pleno para formar a superfície de inscrição ou de registro. Mas um corpo pleno qualquer, seja o corpo da terra ou do déspota, seja uma superfície de registro, o movimento, objetivo aparente, o mundo perverso e enfeitiçado fetichista. Sempre pertence a todos os tipos de sociedade como constante da reprodução social. Vamos dar uma discutida? Acho que tem bastante coisa, né? Genial, 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 velho. Essa parte aqui é foda demais. Que eu acho que é aqui onde ele está colocando, eles estão colocando a tese deles que eles vão levar até o final do livro, né? Na medida em que essa máquina do corpo, capital, dinheiro, né? Ela aparece como miraculosa, né? Como se fosse sua própria quase causa. Porém, é dessa perspectiva, né, que surge a psicanálise, é dessa perspectiva que surge o estruturalismo, é dessa perspectiva que surge todo um desenvolvimento teórico, filosófico, né, no qual a gente sobrevive ainda hoje. E eles estão colocando aqui, por exemplo, de que isso também, como eu estava falando anteriormente, isso também é a produção das máquinas desejantes, né? E que essa própria máquina, capital dinheiro, ela é assentada em cima sobre esse corpo, desse corpo pleno sem órgãos, mas que também derivam delas outros corpos, né? Como o corpo déspota, o corpo o corpo da terra e o corpo do déspota, né? E não única e exclusivamente esse corpo do capital dinheiro, que é basicamente o que o Marx vai estar discutindo também, né? Sobre essa fetichização que nós temos a respeito do capital, né? Como se ele fosse universal, ahistórico, etc.
uma relação, né, como ele fala, um paralelo que há entre a produção desejante e a produção social, que é o capitalismo e esquizofrenia, né? Então, 1.2.3, apropriação ou atração, e máquina miraculante. O corpo sem órgãos se assenta sobre a produção desejante e a atrai, apropria-se dela. As máquinas órgão engancham-se nele como um colete de esgrima ou como medalhas sobre o traje de um lutador que, ao andar, as faz balançar. Assim, uma máquina de atração pode suceder à máquina repulsiva, uma máquina miraculante depois da máquina paranoica. Ficou legal esse trecho aqui, né? Máquina miraculante está mais relacionada a que atrai, a paranoica a que repulsa, né? Máquina miraculante é um conceito tranquilo para todo mundo? Que para mim não é. Eu acho que o miraculante está relacionado a pegar uma produção do desejo, como a psicanálise pega o Édipo, e faz esse exercício de miracular essa máquina. Falando que ela faz parte da natureza, que ela sempre existiu. Então, no caso que eles estão falando do ser capitalista, eles estão fazendo isso com a mais-valia. Uma coisa que sempre existiu na natureza, não é nada perverso, né? Eu peguei aqui, procurei na internet, achei aqui no Razão Inadequada, falando disso, já para falar em produção de registro. O que seria a superfície de registro? E aí, pois é, aí a parte que ele fala disso é assim, ó. Quando a linha binária se quebra, outros caminhos se abrem. Uma nova espécie surge, um novo comportamento, uma descoberta, uma criação. Ela quebra o hábito da primeira síntese para seguir em novas direções. A libido conectiva da produção desejante se transforma em energia de inscrição disjuntiva. Estamos falando de outra energia. Deleuze e Guattari acham de Numen, energia divina, intervenção miraculosa. A síntese disjuntiva não altera o caráter linear da produção, apenas a desvia, permitindo novos caminhos. O mesmo vale para o trem que segue em linha reta, parando em várias estações ao longo do caminho, mas vê seu curso ser desviado por uma bifurcação, seguindo um trilho lateral, seguindo outra direção. Então, é uma coisa que faz desviar, né? Eu acho assim, né, que essa máquina miraculante, ela, não sei, assim, me faz muito pensar na cabeça como se fosse a fetichização do Marx, sabe? Como se ela acoplasse a máquina desejante e se confundisse com ela. Que eu acho que está próximo disso que o Victor falou. No sentido de fazer miracular essa produção e Mas é que provocar ao quando você vai redor da... falar do fetiche, já tem um sentido um pouco negativo, né? Aqui ele está só falando, aqui no Razão Inadequada, só do que faz desviar. Pode ser lida assim, dessa forma, mas tipo, é a fetichização no sentido da compreensão mesmo, sabe? Como se de repente essa produção ela se mistificasse em algum momento. E aí não necessariamente assim, talvez vamos pensar agora assim nesse momento, né? Talvez não necessariamente pejorativamente, né? Uhum. Aqui fala, há nas máquinas dois tipos de energia, uma libido linear e o lumen desviante. Aqui tudo pode ser definido como fluxos, cortes, cadeias, corpos. Olha, é porque eu não tenho domínio assim sobre isso, mas é porque tem um amigo meu, assim, um conhecido meu, que a gente já discutiu assim sobre essa questão da máquina paranoica, e eu estou tentando assim, resgatar o que ele falou e talvez eu possa falar assim meio torto. Mas é que ele já leu a lógica do sentido e a diferença da repetição. Ele é um guerreiro. Mas ele fala que essa máquina paranoica, né, ela tem uma relação com as três sínteses do tempo. Na verdade, todas as máquinas, né, tipo a da Terra, despótica, paranoica
e a do Capital Dinheiro, ela tem relação com essas três sínteses do tempo, mas essa questão da máquina paranoica, ela tem uma relação porque tem a primeira síntese do tempo, que para Deleuze é o tempo que passou, e a segunda síntese do tempo, que é o tempo vivido, e a terceira síntese do tempo, que seria o tempo que passou, o que está sendo vivido, e o passado e o futuro que me passa por mim nesse momento, né? Aqui e agora. E que essa máquina paranoica, ela tem uma relação de estar funcionando, e aí eu lembro que eles faziam relação com essa máquina miraculante na medida em que ela está orientada para o passado que me aconteceu, e que eu quero garantir esse passado a todo custo. Então, eu faço uma espécie de... Eu fascistizo, né? Essa segunda Nossa, síntese tá do tempo. partindo muito. Tá cortando? Então deixa, Oi? porque é bem complicado. É bem complicado isso. Eu tento falar no grupo depois. É melhor, porque se ficar cortando bastante, eu vou me perder, vocês vão se perder e vai piorar a situação. O corpo sem órgãos se assenta sobre... Eu vou começar de novo só para a gente pegar o fio do meado, né? O corpo sem órgãos se assenta sobre a produção desejante e a atrai. Apropria-se dela. As máquinas órgãos engancham-se nele como um colete de esgrima ou como medalhas sobre o traje de um lutador que, Certo. ao andar, as faz balançar. Oi? Assim, uma máquina de atração pode suceder à máquina repulsiva. Uma máquina miraculante depois da máquina paranoica. Mas que quer dizer o depois? As duas coexistem, e o humor negro se encarrega não de resolver as contradições, mas de fazer com que elas não existam, que jamais tenham existido. Bom, eu vou lendo e vou ficando chocado com a leitura ao mesmo tempo. O corpo sem órgãos, o improdutivo, o inconsumível, serve de superfície para o registro de todo o processo de produção do desejo, de modo que as máquinas desejantes parecem emanar dele no movimento objetivo aparente que as reporta a ele. Os órgãos são regenerados. Não, os órgãos são regenerados, miraculados no corpo do presidente Schreiber, que atrai os raios de Deus. Sem dúvida, a antiga máquina paranoica subsiste sob a forma de vozes zombeteiras, que procuram desmiracular os órgãos e, notadamente, o ânus do presidente. Mas o essencial é o estabelecimento de uma superfície encantada de inscrição, ou de registro, que atribui a si própria todas as forças produtivas e os órgãos de produção, e que opera como quase causa, comunicando-lhes o movimento aparente, o fetiche. Isto é tão verdadeiro quanto dizer que o esquizofrênico faz economia política, e que a sexualidade é questão de economia. Eu acho que é legal pegar o fio do... Não sei quem que falou sobre o fetiche no Marx. Daí outra pessoa falou que isso, tipo, pode ser uma coisa pejorativa, né, negativa, mas eles estão falando aqui que a máquina miraculante, a máquina paranoica, elas trabalham em conjunto, né? O Schreiber, ele tem as duas máquinas operando, né? E o final, se alguém pegou, assim, eu gostaria que explicasse melhor, assim, da economia política, da sexualidade, economia. Eu fiquei meio perdido. Essa questão é porque a máquina miraculante, né, e a máquina paranoica no presidente Schreiber, né, me parece, assim, me lembrou agora, quando você leu, aquele processo, né, uma vez que nós estamos ainda tratando sobre a primeira síntese, na síntese de produção, uma parece produzir a outra, né, e funcionar a partir desse sistema corte, fluxo e corte, né, corte, fluxo, fluxo e corte, na medida em que os órgãos são regenerados, né? Miraculados no corpo do presidente, que atrai os raios de Deus. Só que esses raios de Deus já seria, por sua vez, a máquina paranoica, né?
Sem dúvida, a antiga máquina paranoica subsiste sob a forma de vozes ubenteiras que procuram desmiracular os órgãos, né? Então, elas me pareceu nesse sentido assim de elas duas estarem trabalhando nesse processo de produção, ou seja, a máquina miraculante, ela produz a máquina paranoica, uma medida quando ele fala aqui, né, que ela atrai os raios de Deus, mas uma fica produzindo e cortando o fluxo da outra, né? Tipo, os órgãos, eles se regeneram, mas para em seguida se dilacerar novamente, né? Só para comentar essa última frase aqui rapidinho, né? Tipo, isso é tão verdadeiro quanto dizer que o esquizofrênico faz economia política. Eu acho que a sexualidade é uma questão de economia. Eu acho que isso tem uma relação aqui, uma crítica tanto ao capitalismo quanto à psicanálise, né? Uma vez que ele está querendo dizer aqui que a economia política ela não é feita a partir em cima de universais, né? Como propunha os, os economistas clássicos burgueses, né? Que essa é a crítica marxista também, né? O Marx, ele, de certa forma, procura fazer uma crítica imanente, né, do capital, se distanciando daquilo que Adam Smith, Ricardo e tudo mais falava, né? E aí o Deleuze e Guattari está trazendo aqui como se esses sócios, né, como se essa esse arranjo societal, né, essa forma de mundo das mercadorias, né, valor de troco, valor de uso, valor de troca, valor de uso, eles funcionam de uma forma esquizofrênica, né? Então, o que subjaz esses sistemas seria essa produção esquizo. E que a sexualidade ela está para os excessos, né? Não pela falta, como é o caso da psicanálise, que ela fala de uma economia sexual, né? Ou seja, o que o neurótico faz, o que o paranoico faz, está orientado para uma repressão, né? A nível de inconsciente, a partir da sua economia sexual, né? E que haverá, por exemplo, o William Reich, que vai estar dizendo que a cura, né? O restabelecimento dessa neurose a partir da angústia seria que esse sujeito, né, que esse sujeito neurótico ele pudesse alcançar o orgasmo, né, a partir do entendimento de que a própria neurose ela traria um estase e que essa estase está colocada em cima dessa economia sexual. Eu acho que é uma crítica que ele faz aí esses dois pensamentos aí que eles estão tentando acoplar um com o outro. Eu queria comentar sobre aquela dúvida que eu acho que foi a Renata que fez, se o Édipo seria uma máquina. Eu joguei aqui, pedindo ajuda aqui no grupo lá do Razão, do Inadequada também, que eu participo. Aí teve a resposta de um colega de lá, só vou procurar aqui. Ele respondeu dessa forma: é uma máquina como tudo é, porém trabalha com o desejo fluindo em espaços pequenos. Eu acho que esse pequenos que ele quis dizer é espaços super pré-formatados, né? Não sei. Já teve outro aqui que respondeu: eu penso que é a antiprodução do desejo, a destruição das máquinas desejantes, mas eu acho que não é bem por aí, não. O que vocês têm alguma coisa a comentar sobre esses pitacos aqui? Eu tento achar que é uma máquina, sim. Porque ele não é o antidesejo, ele só coopta o desejo para um circuito muito limitado, né? Ele não é antidesejo, ele é anti. Eu concordo mais com a primeira observação aí que o seu colega fez. Porque não existe, não tem como. O não desejo é a morte, né? Não tem como paralisar o desejo. Isso é a nível. Se bem que eu já vi esse termo antiprodução ser aplicado aos sócios, quando se está falando de sócios, quando se está falando de instituições, sabe, a escola, o trabalho. Eu já vi muito o termo antiprodução ser usado nesse sentido, como se o trabalho que a gente faz nesse sentido para o capital assim não valesse menos do que outras formas de desejo, não sei. Bom, não sei, porque o Deleuze e Guattari vai falar também no livro de que, por exemplo, quando nós estamos produzindo para o capital, né, como você falou,
há investimento de desejo nosso nesse sistema, né? Na medida em que ele se alimenta disso, né? Quem fala bastante sobre isso, inclusive, muito maravilhosamente bem, é o Preciado no texto Jung, né? Na medida em que esse capital, esse sistema aí fármaco pornográfico, ele se alimenta dessa produção desejante que é extraída dos nossos corpos, né? Então, é um excesso de desejo, né? Não a falta. Mas posso estar errado também, né, minha gente? Eu estou aqui aproveitando vocês para ensaiar aqui alguns pensamentos, né? Eu acho que a gente está nessa, né, todo mundo? Mais algum comentário? Vamos mais em frente? Como é que vocês estão sentindo aí? Vamos. Vocês fizeram ler um pouquinho agora, tem uma voz feminina. Oi? Vocês quiserem ler um pouquinho agora, para ter uma voz feminina também. Na nossa Tudo bem. Foi você que falou do livro Tarô ou A Máquina de Imaginar? Eu. Nossa, eu tô vendo aqui os preços na estante virtual, tô chorando aqui, é muito caro esse livro. Que coisa. E ele nem é tão bom, o melhor dele é o título. Ele é um livro normal, mas eu acho que essa premissa dele do tarô como máquina de imaginar mudou minha vida, entendeu? A ideia de máquina de imaginação mudou minha vida, foi muito importante. Eu também, quando eu vi você falar o título, bateu assim, né? Daí dá vontade de ler. Não, é um livro que eu comprei pelo título e continuo convicta, assim. Ele é normal, sabe? Ele é normal. Beleza. Mas ele vai falar isso, que você tem uma dimensão do tarô, né? Como uma coisa de oráculo, uma dimensão né, de previsão, uma dimensão de oráculo, né? De preditivo, uma dimensão de uma verdade oculta, né? Do mundo ali nas cartas. E você tem essa dimensão de máquina de imaginar. Ele tem uma particularidade também fofa, esse livro que foi traduzido pela Ana Cristina César, mas aí o que eu acho mais legal é isso, é essa explicação no comecinho do livro. E eu acho que essa ideia de máquina de imaginar me agrada e eu tento pensar muitos sistemas simbólicos nessa dimensão da máquina de imaginar. E aí quase tudo fica possível, entende? Assim, quando você pensa, né, no Deleuze, esse jeito de ler as coisas subtrativamente, né? Então, você pode usar o tarô como máquina de imaginar, como é que chama? A astrologia como máquina de imaginar. Você pode pegar vários sistemas simbólicos, tirar, né, o fundamento e essas coisas e usar o que ela faz, o que ela produz de imaginação, né? Então, foi um livro que foi bem libertador para mim, o título. Foi sempre assim que eu pensei o tarô também, com um instrumento ali pra gente criar em cima, e não pra ele revelar a verdade pra gente. Legal. Liberar a imaginação, né? Pessoal, eu vou pedir licença, mas como eu tenho um compromisso à tarde, e eu vou ter que sair, tá? Bom final de semana para vocês. E como sempre, a discussão tem sido muito boa, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, valeu. Tchau, valeu, até. Então, vou Isso ler foi mais a segunda síntese, né? A primeira síntese foi o que mesmo? síntese conectiva. Tá, então agora a segunda síntese. Síntese disjuntiva ou produção de registro, ou. Acontece que não se registra a produção tal como ela se produz. Ou melhor, no movimento objetivo aparente, ela não se reproduz tal como ela se produzia no espaço de constituição. É que, imperceptivelmente, passamos para um domínio da produção de registro, cuja lei não é a mesma que a da produção de produção. A lei desta era a síntese conectiva, ou acoplamento, a produção de produção, né? Mas quando as conexões produtivas passam das máquinas ao corpo sem órgãos, do trabalho ao capital, dir-se-ia que elas são submetidas a uma outra lei, a que exprime uma distribuição em relação ao elemento não produtivo enquanto pressuposto natural ou divino, as disjunções do capital. Sobre o corpo sem órgãos,
As máquinas se engancham como outros tantos pontos de disjunção, entre os quais se tece toda uma rede de sínteses novas que quadriculam a superfície. O ou esquizofrênico reveza com o e depois. Considerando dois órgãos quaisquer, a maneira como estão enganchados no corpo sem órgãos deve ser tal que todas as sínteses disjuntivas entre os dois venham a dar no mesmo sobre a superfície deslizante. Enquanto o ou então, como indicador de exclusão, pretende marcar escolhas decisivas entre termos não permutáveis, alternativa, o ou inclusivo designa um sistema de permutações possíveis entre diferenças que sempre retornam ao mesmo, deslocando-se, deslizando. Por exemplo, a boca que fala, os pés que andam. Acontecia-lhe parar sem dizer nada. Ou porque, afinal, nada tinha para dizer, ou porque, embora tivesse algo para dizer, ele, afinal, renunciasse a fazê-lo. Outros casos principais se apresentam ao espírito. Comunicação contínua e imediata com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação contínua retardada com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação descontínua imediata com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação descontínua retardada com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. É assim que o esquizofrênico, possuidor do mais pobre e mais comovente capital, como as propriedades de Malone, escreve sobre o seu corpo a litania das disjunções e constrói para si um mundo de encenações em que a mais minúscula permutação deve responder à nova situação ou ao interpelante indiscreto. A síntese disjuntiva de registro vem, portanto, recobrir as sínteses conectivas de produção. Como processo de produção, o processo se prolonga em procedimentos como procedimentos de inscrição, ou melhor, se denominarmos libido o trabalho conectivo da produção desejante, devemos dizer que uma parte dessa energia se transforma em energia de inscrição disjuntiva, numen. Numen, movimento da cabeça manifestando a vontade, vontade em junção, a vontade do espírito em Lucrécio, vontade divina, a potência atuante da divindade, a potência divina da história. Que é o que vai falar do miraculoso ali, né? Transformação energética. Mas por que chamar divina ou numen a nova forma de energia, apesar de todos os equívocos levantados por um problema do inconsciente que só é religioso na aparência? O corpo sem órgãos não é Deus, antes pelo contrário. Mas divina é a energia que o percorre quando ele atrai para si toda a produção e lhe serve de superfície encantada miraculante, inscrevendo-a em todas as suas disjunções, onde as estranhas relações de Schreber entretém com Deus. A quem pergunta, acredita em Deus? Devemos responder de uma maneira estritamente kantiana ou schreberiana. Certamente, mas só como senhor do silogismo disjuntivo, como princípio a priori desse silogismo. Deus define a omnitude realitatis, da qual todas as realidades derivadas saem por divisão. Aqui, essa ideia do numen, do miraculante, ele não está mais tão próximo, né, assim, da paranoia. Ele está como uma potência de desvio de linha mesmo, né? Igual naquele textinho lá do Razão Inadequada, né? Eu não sei, é a primeira vez assim que eu leio que tá me vendo essa relação do Numa com o Miraculante, assim. Eu nunca tinha feito essa relação. Ah, tá. Entendi. Eu não sei assim, mas faz sentido, sabe? Porque se Uhum. Numen, como eu estava falando, como ele diz aqui, né, nessa nota de rodapé, me parecia sempre algo como tipo assim, olha, se vocês querem, se vocês insistem em chamar, né, de libido, né, como se fosse essa energia, né, que é certa na psicanálise, né, como essa energia,
é uma energia afirmativa, né? Que tipo, esse numen como tipo fazer um sinal com a cabeça, sim, vamos em frente, né? Tipo, uma vontade, a vontade do espírito, como em Lucrécio, né? Vontade divina, potência atuante da divindade, né? Como se fosse essa potência mesmo do tipo, sim, né? Estamos operando disjunções sobre fazendo uma produção de registro sobre esse corpo. E sim, vamos em frente, né? Não se esconde nada por trás da libido, né? A libido, ela não quer incorrer a sua própria culpa, ou ela não quer comer o pai ou a mãe, etc. Ela simplesmente ela vai diferenciando, né? Porque esse exemplo aqui que ele dá, né? Por exemplo, acontecia ele de parar de dizer nada, ou porque afinal nada tinha para dizer, ou porque, embora tivesse algo para dizer, afinal renunciasse. Ou. É porque a cada ou, né, tipo, essa frase que ele traz aqui do Beckett é bem legal, porque a cada medida, a cada frase que passa, você pode ler ela de várias outras formas, e ela sempre vai mudar o seu sentido, sabe? E que você pode ler tanto do início quanto do fim, que vai fazer tanto sentido ou não sentido como igual, né? Porque, tipo, ele acontecia que tinha algo para lhe dizer, ou não tinha nada para dizer, ou não tivesse nada para dizer, ou ele renunciou a dizer, sabe? E a cada ou vai se operando uma síntese disjuntiva, né? Que isso tá lá no processo do esquizo, né? Tipo, é seu pai? Sim, é meu pai. É sua mãe? Sim, é minha mãe. Mas acontece que a minha mãe é uma virgem, sabe? É meu pai, mas acontece que meu pai é um alienígena, veio do espaço, sabe? Ou acontece de outra coisa. E aí essa síntese disjuntiva vai estar sempre operando. E esse procedimento do ou, ele é ordenado por essa produção desejante, que ele faz essa ligação, né? Tipo, com essa transformação energética, né? Que se pode chamar de numen. Tipo, o corpo sem órgãos não é Deus, mas a divina energia que o percorre, né? E que faz caminhar, né? Que faz querer sempre mais, né? Essa era a leitura assim, que eu sempre fazia. O que é que vocês acham? Eu não sei. Ai, meu pai. Me ajudem, pessoal. Eu acho que minha cabeça já está fundindo. Uhum. Eu, eu sugiro assim que a gente dê uma paradinha. Não sei com vocês que chega uma hora que é tanta informação que eu tenho um pouco de dificuldade de continuar acompanhando. Vocês têm muito gás, gente. Vocês são danados. Eu fico muito querendo assim, ter mais domínio dos conceitos, sabe? Porque tem uma dimensão da leitura que a gente vai tendo uma relação meio sensorial com o texto, né? Meio, sei lá. Mas eu estou sentindo falta mesmo de ter uma noção, assim, um domínio mais, sabe? Isso, produção de registro, consumo, o que é isso, né? Do que são aí, cada síntese, o que é uma síntese disjuntiva, o que é uma síntese aditiva, sabe? Assim, pegar os conceitos mesmo e ir trabalhando, eu estou sentindo falta disso. Eu achei que eu vi um movimento legal quando a gente no encontro anterior que o pessoal foi colocando outras referências no grupo. Eu acho que quando eu cheguei hoje, eu já cheguei um pouco mais me sentindo um pouco mais firme para pensar, sabe? E agora já deu uma embolada de novo. Eu acho que a gente poderia fazer esse movimento. O que vocês acham de pegar outras referências e a gente se fortalecer um pouco aí nesses conceitos e retomar no outro encontro? Eu acho ótimo. Eu só não saberia assim o que exatamente a gente lê, né? Porque é mistura de tanta coisa. Pois é. Porque, tipo, essas produções, né? Produção, distribuição, consumo é do Marx.
Aí tem essa síntese, as 3 sínteses é a lógica do sentido. Aí vem, é tanta coisa, assim, meu Deus, e é cada um pior do que o outro. Então, essa coisa das sínteses tá na lógica do sentido? Tá tanto na lógica do sentido, como também tá no diferença e repetição. Mas olha só, lógica do sentido que você está falando é Kant? Não, o próprio Deleuze mesmo. Todos os dois livros. Tá. Porque eu acho que ele montou toda essa parada das síntese, tudo que ele está falando de síntese, eu acho que foi se apropriando do que o Kant começou a falar, né? Que tanto é que no texto do Razão Inadequada que eles começam que eles fazem a introdução sobre as sínteses do inconsciente maquínico, eles botam lá uma tabelinha mostrando o que é o conceito do lado do Kant e o conceito do lado do Deleuze-Guattari. Não sei se alguém chegou a ver isso. Não sabia disso. Se você puder botar essa tabelinha lá no grupo. Vou botar agora. Mas tem um texto do Deleuze sobre o Kant, né? Que é Kant e filosofia pragmática, uma coisa assim. Mas não me lembro de ter visto essa questão da síntese, assim. Diz que tem até um livro do Deleuze assim, sobre o Kant, mas eu não me lembro de ter visto essa questão assim da síntese. Não está muito homogêneo, não, né? Eu acho que hoje foi mais lento. E eu achei o mais lento interessante, assim, foi porque eu acho que a gente está ficando mais à vontade, assim, também de perguntar, né? É verdade, eu gostei de hoje também, mais lentinho. Isso, é por aí. Mas só uma coisa, para quem entende desses negócios aí das Paranauê, das sínteses, é síntese conectiva, síntese disjuntiva e a outra é qual? Conjuntiva, né? Conjuntiva? Isso. Seria a produção de consumo, que é onde aparece o sujeito. O sujeito seria tipo como se fosse o resultado de todas as sínteses, né? Isso, porque no caso a síntese conectiva seria o II, né? Conexão e conexão. A síntese disjuntiva ela vai estar operando por ou seja, exclusão. Já há um processo despótico nisso, né? E a terceira síntese seria a síntese do consumo, que é onde você edipianiza o sujeito, né? Que é tipo, que ele fala até a expressão, então ou seja, então eu era isso, né? Tudo isso se passou, então eu sou isso. E aí ele se assujeita. Se vocês quiserem, eu posso até ler uma notinha que eu fiz aqui, com uma descriçãozinha básica das 3 sínteses, tanto na versão legítima quanto na ilegítima. O que eu tenho aqui, eu vou mandar um print melhorzinho dele também, mas eu vou ler aqui rapidinho. A síntese conectiva, ela está aqui: libido, força pulsional que move tudo, força irracional encarregada dos cortes e das ligações das máquinas, é o EEE. Quando ela é legítima, esse EEE ele vai até o infinito. Quando é uma síntese ilegítima, ela é finita, ela é EEE ponto final. Basicamente isso. Agora passando para a próxima. Eu quero comentar alguma coisa? Não, vai lá. Tá, eu vou passar aqui disjuntiva. A disjuntiva, a conectiva usou o termo libido, eu acho que é a energia dela. São 3 energias. A conectiva tem a ver com libido, a disjuntiva tem a ver com o tal de numen, que eu acho que é um termo latim ou grego para lei, sei lá. E a conjuntiva... não? Eu acho que cortou, Renato. Numen tem a ver com sagrado. Tá. Entendi. E aí a conjuntiva, ela é uma energia chamada de voluptas, que parece que eles pegaram esse conceito de algum outro filósofo lá do passado, que é tipo assim, parece que a deusa do amor, como é que é o nome dela? Afrodite, ela tinha essas duas características, a libido e a voluptas. A libido estava relacionado ao amor, tipo assim,
esses aspectos femininos, né, do feminino, do amor e tal, e o voluptas mais a sentido do desejo, do tesão, né? Aí a conjuntiva estaria relacionada a essa energia da voluptas. Eu vou só voltar aqui novamente no disjuntiva para ler a descrição completa, que na disjuntiva seria numen, energia de intervenção das cadeias conectivas, força de desvio divino. O divino aí. Aí seria ou. Mas aí a diferença, a disjuntiva da legítima para a ilegítima, tem uma diferença que é a seguinte: é um ou. No caso da ilegítima, o ou é um ou que ele exclui. É tipo assim, ou é isso ou é aquilo. Você não pode, um exemplo assim bem chulo, você não pode ser bissexual, ou você é hétero ou você é gay. É tipo assim, sabe? Uma coisa assim bem de cortar. Já quando a disjuntiva ela está no sentido legítimo dela, é mais no sentido assim, de, por exemplo, uma receita. Ou você pode usar esse ingrediente ou esse, que tanto faz, vai ficar ótimo. Entendeu? É um ou que abre possibilidades. É quando a disjuntiva está no sentido legítimo. E agora, por último, a conjuntiva, que é a energia voluptas, é uma energia relativa ao consumo das intensidades geradas pelas forças conectivas e disjuntivas, que é essa parada do ser então. E a versão ilegítima dela seria tipo pontos finais nos fluxos. O uso nomádico e plurívoco das sínteses conectivas, tornando-se um uso segregativo e bionívoco. Esse aqui eu não vou lembrar de exemplos para dar. Eu teria que ver, organizar melhor e mandar o print para vocês. Mas legal, gostei. Arrasou. Também gostei muito. Acho que a gente pode, mandando isso no grupo, acho que a gente pode parar por aqui, né? E ler sobre isso na próxima. Que eu tinha de uma aula que eu fui, a produção de registro faz muito sentido ser o ou, porque assim, é igual quando lá no como que é afecto, percepto, conceito, né? Você está falando assim, do caos, né? Você tem todos os fluxos do mundo, né? O que vai se constituir como uma marca, né? Você não tem nem corpo para ter um registro de todas as marcas de tudo que acontece, né? Ela é ou nesse sentido, né? De uma desaceleração dos fluxos e o que aquilo ali o que daquilo ali se inscreve em você. É mais ou menos isso? Renato, você pode repetir? Não, porque eu pensava nesse sentido assim, do ou, um ou forte, né? É um ou assim, de que na relação com os fluxos do mundo, com as forças todas ali e tal, algo se inscreve, algo vai marcar. Se você for marcado por tudo, não tem como, né? Você não tem corpo para tanto. Ninguém teria. Sim. Eu tinha lido em algum lugar que em uma dessas sínteses aí, que eu não tenho certeza se é disjuntiva ou conjuntiva, também tem a ver com essa coisa da inscrição, né? Ficar registro, sei lá. Mas no exemplo do... Pode falar. Não, mas eu só não, só estou tentando elaborar mesmo, gente, sinceramente. Porque assim, nesse exemplo que eu dei do ou no sentido legítimo, do ou isso ou aquilo, mas sem a intenção de excluir as outras possibilidades, eu não estou dizendo da pessoa estar pegando todos os ous de uma vez só, não, entende? Seria tipo assim, nesse momento faz mais sentido para mim esse ou, mais lá para frente trocar o ou novamente, não ficar aprisionado, sabe? Sim. Bom, gente, foi muito legal. Valeu mesmo. Eu vou saindo aqui, senão a gente não sai, né? A gente vai ficando, vai fazendo mais um comentário, que a gente gosta, né? É bom. Não, o que eu falei, que eu tinha pensado, é de manter a leitura do Antiédipo, mas com a gente tendo feito algumas pesquisas de referência, para a gente chegar na discussão com um pouco mais de clareza, assim, se é que existe clareza nessa leitura. Então é isso. Pessoal, então, né?
Ficamos por aqui. Beijo, queridos. Bom fim de semana. Gente, bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, Tchau. gente. Obrigada.